Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje, nossa, será mais uma aula que pertence ao conteúdo do sétimo ano. E nesse conteúdo do sétimo ano, nós temos para hoje a chamada Guerra dos Mascates, não é? Falando já o seu finalzinho, e a revolta de Filipe dos Santos e exercícios, tá bom? A gente vai finalizar esse capítulo. O que é que temos hoje aqui então? Havia, nesse contexto do século XVIII no Brasil, uma situação de contestar a presença portuguesa em nosso país. Essa presença portuguesa mediante as situações de alto custo dos impostos, uma cobrança excessiva e as situações que estavam ocorrendo em cada província, não é? E essas situações de cada província tinha ali a sua especificidade, a sua característica. Se não vejamos aqui. No caso da Guerra dos Mascates, a população do Recife percebeu que a sua importância não era dada de acordo com o que estava acontecendo na prática. Ou seja, a presença ali de situações favoráveis, como o porto que Recife possuía servindo para Olinda, e ali os comerciantes portugueses que viviam no Recife queriam que Recife tivesse uma autonomia e não que a produção que eles produzissem, aquilo que eles produzissem fosse colocado ali no momento, fosse colocado basicamente para favorecer Olinda. E eles não achavam justo isso, gerando aquela discordância, situação de conflito, né, para que eclodisse, que surgisse o movimento chamado Guerra dos Mascates. Então, em 1711, por favor, abra um livro aí, na página 266, com a chegada do novo governador Félix Machado de Mendonça, foi mantida a decisão do governador anterior e os envolvidos na guerra foram anistiados. Chegava ao final a Guerra dos Mascates e o Recife passou a ser uma cidade de destaque, crescendo bastante e se adequando à realidade econômica do Brasil. Não mais dependia da produção do açúcar. Ainda na página 266, nós temos a revolta de Filipe dos Santos. Foram vários motivos que levaram à eclosão desse conflito na região das Minas Gerais. Entre os principais estão a produção do comércio do ouro e do pó em pó, aumento no rigor e na cobrança do quinto, a criação das casas de fundição, para onde a produção deveria ser recolhida, os altos preços dos bens de consumo e subsistência, a derrama que cobrava impostos atrasados com violência e a divergência étnica entre portugueses e brasileiros. Aqui nós temos uma imagem na página 266 do líder do movimento aqui e a legenda. Filipe dos Santos, líder da revolta
de Vila Rica, lutou contra a lutou contra a cobrança dos impostos por parte da coroa portuguesa. Logo embaixo nós temos assim: devido a tais causas e prepotência do conde de Assumar, governador de Minas Gerais, os brasileiros se revoltaram no ano de 1720, destruindo os livros da provedoria da Fazenda Real. Também entregaram um documento ao governador que exigia a suspensão das medidas sobre o ouro e os monopólios sobre o sal, a aguardente e a carne. Sem meios para reagir, o governador atendeu às exigências dos rebeldes, mas secretamente preparou tropas. Então, 1.500 homens invadiram Vila Rica e as causas dos rebeldes foram queimadas. O principal líder, Filipe de Santos, foi condenado à morte. Após o fechamento desse capítulo, nós temos algumas atividades para fazer. Vamos lá? Na página 267, o que é que nós temos? Primeira questão: o que foram os movimentos contestatórios? Resposta: o ser humano, em sua história, sempre buscou reagir a situações que julgava incômodas de forma individual ou coletiva. Ponto. Em função disso, guerras, conflitos e revoluções aconteceram. No Brasil colonial não foi diferente. Os movimentos contestatórios consistiam apenas em divergir das práticas econômicas e políticas da coroa portuguesa, não tendo intenção de lutar pela independência. Eram movimentos localizados. Destaque para a revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates e a revolta de Filipe de Santos. Conflitos violentos aconteceram. 2. Quais foram os motivos que levaram à revolta de Beckman em 1684? Resposta: os principais motivos que levaram à eclosão deste conflito foram as divergências entre jesuítas e bandeirantes quanto à escravização dos nativos, duramente criticada pelos religiosos, e a criação da Companhia Geral de Comércio do Maranhão, que estabeleceu um acordo com os bandeirantes para o fortalecimento de 500 escravos, importação de bacalhau, vinho, farinha de trigo, e isso não foi cumprido. Foram duas questões em referência. A primeira aos movimentos contestatórios como um todo, e a segunda especificamente falando sobre a revolta de Beckman. A terceira diz assim: aniversários de Olinda do Recife tem conceito de observação do céu. Música erudita, contação de histórias e até mesmo exposição marcam uma série de homenagens pelos aniversários dos 480 anos de Olinda e Recife, comemorados 480 de Olinda e 478 do Recife, comemorados nesta quinta-feira. A programação traz opções além das festas divulgadas pelas prefeituras, que inclui os tradicionais cortes de bolo de cada cidade. Tem assim, de forma mais específica, as perguntas. As cidades irmãs Olinda e Recife comemoram seu aniversário no mesmo dia, 12 de março. A admiração dos pernambucanos pelas duas cidades é enorme, mas o convívio nem sempre foi bom. Pensando nisso, reflita e comente a Guerra dos Mascates. A resposta lá vai.
Ocorrida entre 1710 e 1711, a Guerra dos Mascates envolveu as cidades de Olinda e do Recife. A crise na região da cana-de-açúcar era devido ao deslocamento financeiro do Brasil para a região das Minas Gerais. O rei Dom João V elevara o Recife à categoria de vila, passando este a ter sua independência, passando a ser independente em 1709. Então, Recife foi ficar independente, ascendeu, não é, a categoria de vila a partir de 1709. Ponto. Essa condição impossibilitava Olinda de lhe cobrar impostos e tributos. Assim, Olinda atacou Recife e o governador desta cidade fugiu para a Bahia. Em 1711, com a nomeação do novo governador, Félix Machado de Mendonça, tiveram fim os conflitos e as divergências. Pois bem, dito isto, vamos para as atividades de característica de múltipla escolha. A segunda questão, na página 269, diz assim: a ocupação do interior da colônia brasileira aconteceu irregularmente, conforme o desenvolvimento das atividades econômicas. Marque a opção correta a respeito das principais atividades empreendidas pelas bandeiras. Letra A. A agricultura, monocultura do café, do comércio e o comércio com os espanhóis do sul. B. Garantida a instalação de núcleos coloniais, familiares, estabelecimento de acordo com os indígenas. Letra C. A busca de uma rota comercial para o Pacífico e a garantida liberdade dos indígenas, conforme orientação dos jesuítas. Letra D. A procura de metais preciosos e a escravização dos indígenas. Qual seria a letra a ser assinalada? Muito bem! Letra D. Segunda questão, página 269. Letra D. Letra D. Vamos para uma outra questão que diz: qual destas definições expressa melhor o que foram as bandeiras? Letra A. Expedições financiadas pela coroa que se propunham exclusivamente a descobrir metais e pedras preciosas. B. Movimento de fundo catequético liderado pelos jesuítas para a formação de uma nação cristã. C. Expedições particulares que apressavam os indígenas e procuravam metais e pedras preciosas. Letra D. Empresas organizadas com o objetivo de conquistar as áreas litorâneas e ribeirinhas. Letra E. Incursões de portugueses para atrair tribos indígenas para serem catequizadas pelos jesuítas. Quarta, o termo nativismo. A terceira questão que eu acabei de dizer para vocês é a letra C. Expedições particulares que apressavam os indígenas e procuravam metais e pedras preciosas. Quarta questão. O termo nativismo é utilizado pelos historiadores para designar revoltas ou movimento de resistência contra a dominação portuguesa. São movimentos nativistas ocorridos no Brasil. Letra A. Mascates, Emboabas, Revolta de Beckman. Letra B. Guerra dos Bárbaros, Mascates. Letra C. Revolução de 1817, Confederação do Equador. Letra D. Revolução Praieira, Canudos, Quilombo dos Palmares. Letra E.
Confederação dos Tamoios, Guerra dos Bárbaros. Quarta questão, na página 269, a letra a ser assinalada é a letra A. A letra A. Prosseguindo as nossas atividades, nós temos já na página 270 a seguinte situação. Quinta questão. A colonização brasileira sempre foi marcada por confrontos que refletiam a diversidade de interesses presentes na sociedade colonial, como pode ser observado nos AIS. Letra A. Conflitos internos sem conteúdo emancipacionista, como a Guerra dos Emboabas e dos Mascates. Letra B. Ideais monárquicos e democráticos defendidos pelos mineradores e agricultores na Conjuração Mineira. C. Projetos imperiais adotados pela Revolução Pernambucana de 17 por influência da burocracia lusitana. D. Reações contrárias aos monopólios, como a Conjuração Baiana organizada pelos comerciantes locais. E características nacionalistas de todos os movimentos ocorridos no período colonial, como as revoltas do Rio de Janeiro e de Beckman. A quinta questão, na página 270, a alternativa a ser assinalada, ela está localizada na letra A. Letra A. A sexta questão, na página 270, diz assim: a Guerra dos Emboabas e dos Mascates e a Revolta de Vila Rica, verificadas nas primeiras décadas do século XVIII, podem ser caracterizadas como Guerra dos Emboabas, dos Mascates e Revolta de Filipe dos Santos. Pode ser caracterizada como manifestações de rebeldia localizadas movimentos isolados em defesa de ideias liberais nas diversas capitanias com a intenção de serem criados governos republicanos. Isso foi a letra A. A letra B. Movimentos de defesa das terras brasileiras que resultaram num sentimento nacionalista visando a independência política. Letra C. Manifestações de rebeldia localizadas que contestavam aspectos da política econômica de dominação do governo português. Letra B. Manifestações das camadas populares das regiões envolvidas contra as elites locais, negando a autoridade do governo metropolitano. Qual seria a alternativa, minha gente, a ser assinalada? Muito bem. Letra C. Manifestações de rebeldia localizadas que contestavam aspectos da política econômica de dominação do governo português. Eu vou concluindo por aqui a aula de hoje, terminando por aqui, acreditando que vocês absorveram conhecimento histórico, pessoal. Um forte abraço, tchau para vocês e até a próxima.